terceira edição já dessa preparação, desses eventos, dessas palestras, dessa conversa também, dessa aproximação com os alunos aí de pessoas que trabalham em veículos de comunicação, que dão talvez um olhar um pouco diferente. A gente vai conversar com o Fábio Kremer, que é o coordenador dos cursos de comunicação da Univates e que é um dos grandes incentivadores, né, desse tipo de programação, de evento. E que bom que a pandemia está permitindo agora, né, a realização dessa terceira semana acadêmica. Bem-vindo aqui à Rádio Independente mais uma vez. Fábio Kremer, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Tarde, ouvintes da Independente. É uma satisfação a gente estar aqui para trazer as atrações, né, da nossa semana acadêmica, que nós chamamos de modo beta, né? A semana acadêmica a gente tem como um evento que eu digo que o curso dá uma parada para fazer uma atualização, para poder contatar pessoas de mercado, pessoas que estão atuando em diferentes veículos, em diferentes meios, em diferentes agências de comunicação, que têm a oportunidade de apresentar suas trajetórias e seu trabalho para todos os nossos estudantes, né? E assim interagir, abrir novas perspectivas para quem estuda comunicação social na nossa Univates. Você fala que dá uma pausa nos cursos para dar uma atualizada. Fala então um pouco dessa programação e o que busca de fato, né, depois refletir na prática dos alunos essa semana. Bem, quando a gente faz essa pausa, e a gente sempre pensa em trazer atrações que dialoguem com demandas e oportunidades que o próprio mercado de comunicação nos oferece. Na segunda-feira, basicamente, nós vamos fazer 4 oficinas, né? E das 4 oficinas, a gente vai ter a experiência de estudantes que foram fazer intercâmbio numa faculdade de comunicação no exterior. Ele vai contar como foi essa experiência. Essa está lotada já. Nós teremos também a experiência de uma estudante nossa que foi participar do projeto Geração Futura Juventude, que é no Projac do Rio. Ela conta como foi o processo seletivo para participar desse projeto da TV Futura. Nós temos também uma oficina de produção de spots, de comercial de rádio, e temos também mais uma oficina de compra de mídia programada. Basicamente são oficinas para os nossos alunos aproveitar e ter contato com profissionais de mercado e com possibilidades de mercado. Na terça a gente tem uma programação super especial, e é uma maneira também que o curso tem de homenagear os 100 anos do meio rádio aqui, né? Esse meio que nós estamos ouvindo agora, né? E que já falaram que não tinha mais tanto tempo de vida, que ia acabar, e que a gente vê muito o contrário, né? Isso. Dia 7 de setembro de 22, né? Epitácio Pessoa, no Rio de Janeiro, o presidente faz a primeira transmissão de rádio, que muitos citam como a primeira transmissão. Claro, ressalvas, né? Tem gente que diz que surgiu um pouquinho antes, mas oficialmente a data que a gente tem é o 7 de setembro de 22, que agora, então, completando esses 100 anos, é uma forma do curso também homenagear as pessoas que fazem rádio na nossa cidade. Para isso, a gente vai ter um painel com jornalistas, que aí eu acho o máximo isso, né, Sander? Nós temos jornalistas que são diplomados pela instituição, né? E que trabalham em emissoras da rádio da nossa região. Da Independente, o convidado será o Nicolas Horn. Eles vão falar de perspectivas e possibilidades para o mercado, para quem deseja trabalhar no rádio. Na quarta, a gente tem uma palestra de publicidade gráfica, com um estúdio de design e com uma editora local. E na quinta, o pessoal do Sicredi e da Melissa virão falar sobre publicidade digital. É uma bela programação, né? Quantas pessoas vocês pretendem alcançar, né? E quem é que pode participar? É somente o aluno, ou pessoa, de repente, que já foi aluno, ou pessoa que não é da área, que está querendo se aprimorar? Assim, todas as nossas atividades são abertas para a comunidade. Fica o convite especial, né, para quem gosta do meio rádio, acompanha a trajetória do meio rádio em nossa cidade, tão presente, né, nos nossos acontecimentos, para prestigiar a palestra de terça, o painel de terça, no auditório do prédio 16. Basta chegar lá às 7h10 da noite,
no auditório do prédio 16 para acompanhar a apresentação de fala de 3 responsáveis, 3 comunicadores do meio rádio da cidade. E também a gente tem um público bastante interessante, que são as pessoas que pretendem fazer jornalismo, que pretendem fazer publicidade, ou, né, que acabam visitando, tendo a possibilidade de ter contato, né, com quem já está lá dentro, com quem está estudando publicidade, vão lá acompanhar. Egressos, diplomados, né, e todos profissionais da área da comunicação, de agências de publicidade, jornalistas também, fica aqui o convite para todo o time independente, né, para fazer parte também dessa programação, porque eu sempre falo, né, quando a gente montou essa programação, a gente pensou que a gente não pode deixar de passar os 100 anos no meio rádio. E eu sou ouvinte de rádio, eu cresci ouvindo rádio, né, eu conheço a força do meio rádio. Quando a nossa cidade ela passa por algumas situações como cheias, né? São situações que a gente nem sempre deseja, quando se conquista alguma coisa, quando o nosso lajadense sobe, quando o nosso lajadense ganha. A gente vê que o rádio ele tem uma dimensão gigantesca nesses momentos. Eu vou colocar só mais uma cobertura que tem grande repercussão também, que está muito próxima, né? Que nós estamos a 9 dias dela, acho que é 9, né? Pelos meus cálculos. 9 dias, né? Dia 2 de outubro, que eleições. Independente se é eleição geral ou municipal. E nesse momento a gente percebe a força do meio rádio, porque nenhum outro meio consegue entregar de forma tão instantânea e direta, de diferentes localidades que estão aqui perto da gente, a informação que o meio rádio consegue entregar, que é independente, né, no caso, consegue entregar. Isso é prestação de serviço, né? E o rádio a gente acredita que ele tem longa vida por isso. E é claro que hoje ele vai passar por adaptações, né? Eu estava vendo um estudo do Cantar Ibope ontem mesmo, né, dizendo que o rádio agora ele deixou de ser ouvido, né? Hoje a gente vê rádio. Onde é que está a câmera aqui? Tem uma câmera aqui. Tem várias aqui. Tem uma câmera tá aqui. Te filmando. E o grande exercício hoje do meio rádio é se adaptar a esse momento. E vocês estão vivendo isso, né? Vocês estão vendo o meio se alterar e se adaptando a essas alterações. E o nosso estudante precisa conhecer o que vocês estão fazendo para também conseguir se preparar para um dia ocupar um espaço como o que vocês hoje ocupam aqui. E nesse momento, agora, nós temos aqui bem na prática o que é a adaptação do meio rádio. Tiago Silva. Foi meu orientando. Também formado na Univates. Acaba de entrar aqui no estúdio para quê? Para tirar as fotos do Fábio Kremer, que é o nosso entrevistado. Essa foto vai estar depois no portal independente.com.br com um texto, né? Para quem não quiser escutar a entrevista ou assistir, vai ter lá o texto explicando tudo aquilo que foi falado, os principais assuntos. Quem quiser assistir a entrevista, vai ter lá no YouTube da Rádio Independente ou na live no Facebook da Rádio Independente. E além disso, nós estamos transmitindo pela nossa essência que é o rádio. Não só pelo rádio, no AM, no FM, mas também no streaming da Rádio Independente. Enfim, tem várias formas, né, de se comunicar. E a propósito desse tema aí, no domingo nós estamos preparando algo diferente, até em termos de estrutura aqui. É algo que vai ser bem bacana de acompanhar também pelos meios digitais, a cobertura que estamos preparando aí para o próximo domingo, dentro dessa inovação. A cada pouco, todos eu acho, né, em qualquer setor tem que ir se adaptando, e o rádio não é diferente. Embora eu acho que ainda o rádio, né, seja o radinho de pilha, seja o rádio no carro, ou muitas vezes no próprio celular, que tem muito celular que tem rádio, né? Alguns outros têm que baixar o aplicativo e por aí afora. O rádio ainda continua sendo o mais forte, mas tem muitas alternativas para a pessoa. Aquela que não escutou ao vivo, né, Muyu? O Fábio Kremer, que é conhecido como Muyu também. A pessoa pode ir lá escutar, depois assistir hoje em dia, botar na tua televisão, coisa que até pouco tempo não se pensava, né? E aí a gente sempre pega os profetas do Apocalipse, né, que determinam, vai terminar esse veículo de comunicação, vai terminar determinada emissora de TV, nada mais vai ser assim, e o que a gente acaba descobrindo é que o que houve foi uma adaptação de todos os meios para esses novos tempos, né? Todo mundo incorporou as ferramentas do digital para essa nova jornada, e percebam, né, a entrega da informação ficou muito mais rica, né? Essas novas tecnologias vieram a agregar
a entrega que anteriormente vocês vinham fazendo, né? Eu acho isso sensacional. Já que a gente está falando de rádio, mais especificamente, né, dos cursos de comunicação como um todo, mas também do jornalismo, como que vocês veem essa procura pelo curso de jornalismo, pela área da comunicação em geral, aqui na região do Vale do Taquari? Assim, Gabriela, o que eu posso dizer é que hoje no mercado de trabalho da comunicação, do jornalismo em específico, eu posso assegurar categoricamente para ti que o estudante que entrou para fazer jornalismo na Univates não está trabalhando na área correlata se ele não quiser. Nós temos casos de estudantes de primeiro, segundo semestre que já estão tendo a oportunidade de fazer um estágio na prefeitura, na assessoria de comunicação da prefeitura da sua cidade, mesmo dentro da Univates, e com isso conectar os conteúdos que aprende em sala de aula, desde o início já com a prática. Eu que sou formado em publicidade e propaganda, mas coordeno os cursos de comunicação, posso dizer que conseguir conciliar essas duas coisas é um passo fundamental na formação de quem trabalha com comunicação. Então é um mercado bastante amplo. A gente vê cada vez mais uma alta procura dos veículos, surgem novos veículos na região, a gente vê assessorias de comunicação contratando. Agora mesmo em campanha política, né, se a gente analisar, quantos candidatos aí estão com uma boa assessoria de comunicação, trabalhando na retaguarda, na construção da sua mensagem, das suas mensagens, da sua imagem, né? E, enfim, todas as empresas estão com um núcleo de assessoria de comunicação e marketing, sempre com portas abertas para quem sabe trabalhar a comunicação. Muitas pessoas falavam que o rádio iria acabar, né? E para aqueles que acham que daqui a pouco o curso de jornalismo da Univates vai acabar, ou que de repente alguns já falaram que não estava tendo muita procura, quantos alunos tem hoje e como é que está essa procura, né? Dentro daquilo que você já falou, mas na Univates em si, vocês percebem esse interesse ainda pela profissão de jornalista? Dá para irmos também para publicidade e propaganda e próprias relações públicas, né? Sim. Categoricamente, eu trago o recado da reitoria, né, que sempre afirmou para a gente que o curso segue, tá? Hoje a gente conta com 120 alunos, ok? Nós temos os cursos de jornalismo e de publicidade. O que encerra é o de fotografia, que está encerrando agora por uma questão de adequação ao mercado, né? Mas jornalismo e publicidade seguem vivos. E o que a gente percebeu no último processo seletivo, Ricardo, foi uma entrada bastante alta de estudantes, principalmente no curso de jornalismo, que novamente bateu os números de publicidade e propaganda. A gente sempre tinha vestibulares com uma maior procura de publicidade e um pouquinho menor. Quantos, só para a gente ter uma ideia? São 120 hoje, estudantes. Tá? Mas que entraram 23 estudantes. Uma boa entrada. E 120 no total. Estão cursando. Tá. Olha, muito interessante. E aí o que a gente percebeu foi uma retomada, uma igualdade de entrada de publicidade e de jornalismo. Então, isso pode haver duas justificativas para isso. Uma é que foi represado o número de ingressantes por conta da pandemia, né? Do pessoal que não se sentiu à vontade para voltar a estudar. E a outra mesmo as pessoas se dando conta do papel, a importância do jornalismo dentro do processo democrático no nosso país, né? Que é um ponto bastante importante para a gente ressaltar. Ao jornalista cabe a função de informar e traduzir muitas vezes os fenômenos que estão acontecendo no nosso país, e num país que está encontrando muitas vezes dificuldade para dialogar, a esse profissional cabe conciliar, né, traduzir por uma linguagem de fácil entendimento e para que todos entendam o que de fato está ocorrendo e como a gente pode melhorar como instituições e como país como um todo. Na comunicação total da Univates, quantos cursos fazem parte e o total de alunos? Hoje a gente fala que a gente não fala mais só comunicação. Hoje a gente fala na economia criativa, né? Então a gente tem o tripé formado pelo curso de design do coordenador Rodrigo Brode,
e dos cursos de comunicação que são coordenados por mim. São os cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda. A gente faz hoje 320 estudantes, se eu não estou enganado, aproximadamente, os 3 cursos. Daí fotografia saiu fora, então. Fotografia, ele tem mais 2 estudantes para concluir a graduação, né, do tecnólogo. E ele vai ser descontinuado porque existe um curso do técnico, né, que está sendo ofertado equivalente a ele que está fazendo a substituição dele nesse momento. E a procura, especialmente na área do jornalismo, é para trabalhar em algum meio? É mais mídia digital? É assessoria? Né, isso é um fenômeno bastante interessante, né, Ricardo? Eu estou aqui sentado com pessoas que trabalham com jornalistas, que trabalham num veículo de comunicação. Essa função do jornalista, ela vem se reconfigurando, né? Vocês têm colegas, vocês convivem com pessoas que fizeram jornalismo e que no momento não estão dentro de um veículo de comunicação, um jornal, uma rádio, uma TV. E cada vez mais se percebe isso. Eles estão trabalhando em assessoria, estão trabalhando dentro de empresas, estabelecendo os fluxos de comunicação entre essas empresas e seus públicos de interesse. Elas estão muitas vezes desenvolvendo conteúdo de comunicação, né? Trabalhando com produtoras, né? Tem gente que tem produtora de áudio, de vídeo, desenvolvendo conteúdos, desenvolvendo filmes, o que amplia, né, a possibilidade de atuação de quem faz comunicação. Também estão no poder público, né? Hoje qualquer órgão público minimamente estruturado tem um profissional da área da comunicação, graduado, diga-se de passagem, responsável por fazer a comunicação entre esse ente público e a sociedade civil. E aí o Vlad Martinez, que está nos acompanhando aqui, ele diz o seguinte: o mercado de trabalho na área da comunicação na região é muito pequeno e mal remunerado. Ele diz que a filha dele é formada inicialmente, estudou na Unicinos e justamente por falta de perspectivas no Rio Grande do Sul, transferiu para Casper Libero, em São Paulo, onde concluiu o curso de jornalismo. Lá mesmo, antes de formar, já atuava na área, pois os estudantes da Casper são muito valorizados. Hoje é redatora de uma das maiores agências de publicidade do país. E é a leitura que o Vlad faz, né? Eu não vou dizer que ele está de todo errado, e eu vou dizer que só é o seguinte: não é uma exclusividade do Vale do Taquari, tá, Vlad? Eu tenho muitos amigos, colegas de porção que a gente encontra quando vai a Porto Alegre, por exemplo, transmitir jogos, e que lá eles ganham um pouco mais do que se paga aqui, só que o custo de vida em Porto Alegre é muito maior. O piso hoje, ok? Piso hoje para a capital é de R$ 2.957. A partir de junho agora que teve nessa adequação. No interior, R$ 2.518. Acho que ainda estamos bastante longe de um reconhecimento daquilo que deveria ser, né? E aí os veículos de comunicação acabam muitas vezes pagando o piso, que também é a condição que tem, enfim, é uma outra discussão, mas não é uma exclusividade do Vale do Taquari, de Lajeado. Então é algo que acho que a gente está vendo a briga agora, e falávamos uns dias atrás aqui sobre os enfermeiros, né, e técnicos de enfermagem que brigavam, tinham um salário parecido com esse, conseguiram uma remuneração que teve 50% de aumento, mas aí foi barrado pelo STF. Então são discussões aí que vêm pela frente, né? Eu diria ainda, de acordo, também concordo parcialmente com o Vlad, eu diria que o nosso mercado ele está em construção ainda, né? A história de nós termos agências de comunicação estabelecidas, com setores, um monte de gente trabalhando dentro, isso só passou a acontecer só depois dos anos 90 na nossa região. Nós tínhamos na área da comunicação, em específico da área da propaganda, nós tínhamos muitas pessoas que eram vendedores de espaços publicitários e não tínhamos ainda as estruturas de agência. Então também para que esse mercado todo ele cresça, também é necessário que a cultura de marca, a cultura de comunicação seja incorporada pelas nossas empresas, pelos nossos anunciantes e também pelos nossos veículos, né? É um processo que não funciona sozinho, né? De certa maneira a gente já percorreu um caminho, tem um caminho ainda gigantesco para se construir, mas aqui a gente pode hoje dizer que sim, a gente tem empresas bem consolidadas na área da comunicação, que resolveram crescer porque investiram no profissionalismo, né?
Essa também é uma transição importante que faz parte desse processo de consolidação da área da comunicação no Vale do Taquari como um todo. Se nós pegarmos um cenário da década de 80, a gente vai ver que tanto a estrutura de veículos como de agências de propaganda era diferente, né? A gente vive uma era de profissionalização, estamos expostos às crises, a ciclos, né? Diferentes ciclos, mas evoluímos. É um assunto que ia render muita coisa ainda, né, Ricardo? Mas a gente tem... E vai ser certamente debatido também, né? Na Sim, semana sem dúvida. acadêmica, aí no modo beta. Acho que vai ser um período bem legal. Quando é que o Nicolas, então, vai falar Nicolas sobre o grupo vai estar conosco com né? mais 2 colegas formados em jornalismo pela instituição, que trabalham em emissoras de rádio, no dia 27. Podemos citar aqui, o Marcelão. O Marcelo Peter, da Rádio Univates, e o Rodrigo Martini, da Rádio A Hora. Os 3 foram estarão nossos lá. alunos, a partir das 19h20, no auditório do prédio 16. E para quem gosta e é apaixonado no meio rádio, como eu sou, fica o convite para que a gente possa lá ouvir as experiências e também deles ouvir o que o mercado espera de quem estuda jornalismo e pretende trabalhar no meio rádio. E você que está aí estudando, está pensando em entrar no mercado, interessante ir para lá, ou daqui a pouco tem interesse em trabalhar conosco, vai ali no nosso portal, tem ali, trabalhe conosco e manda o seu currículo aqui. Se você não procurar, muitas vezes não vai receber a oportunidade, muitas vezes a gente também não tem conhecimento, então sempre é importante, né? Isso eu digo para qualquer área. Se você tem interesse, vai lá, bate na porta, procura quem é o responsável pelo setor, te apresenta, que isso já digo aqui, de alguém que está à frente do departamento de jornalismo, de uma emissora como o Grupo Independente, como a Rádio Independente, que isso já conta bastante ponto, tá bom, gente? Fábio, muito obrigado pela tua presença aqui, sucesso aí com a semana. Obrigado pelo convite, uma boa tarde, bom final de semana para todo mundo. Um bom final de semana também, Fábio Kremer, que é professor, coordenador dos cursos de comunicação da Univates, falando sobre a 3ª semana acadêmica dos cursos de comunicação, a semana acadêmica da economia criativa. Então, na próxima semana, começa na segunda-feira, dia 26, já com atividade a partir das 7h15 da noite e se estende aí também no decorrer da semana. 10 minutos para as 4 da tarde, a gente vai para o intervalo comercial e logo estamos de volta com mais